Olá! Sejam bem-vindos a essa aula. Nessa aula, ainda no módulo de antimicrobianos, a gente vai falar dos capítulos 2 e 3. O capítulo 2 é curtinho e fala da prescrição. E o capítulo 3, que é um pouquinho maior, vai falar da receita. A gente precisa de conhecer cada detalhe dessa parte da legislação e eu vou te explicá-la de uma forma super leve para você conseguir entender e para você conseguir me acompanhar no raciocínio da interpretação. Eu quero te pedir para você não esquecer de marcar as estrelinhas em relação ao que você achou da aula. É a nota que o aluno dá ao professor. Ela é importante para mim, para que eu consiga me orientar no que eu preciso melhorar. Deixe também as suas perguntas, os seus comentários, o que você está achando da aula. Se quiser me gravar um vídeo, mandar, eu vou ficar super feliz de receber isso de você. E óbvio, né, que eu vou divulgar, porque eu fico me achando e eu não sou boba e eu não ferro também, né? Então vamos lá. No capítulo 2, ele vai falar o seguinte: prescrição. E daí a gente tem o quinto artigo. O quinto artigo, que é esse da prescrição, fala: a prescrição dos medicamentos abrangidos por esta resolução deverá ser realizada por profissionais legalmente habilitados. Quem pode prescrever medicamentos antimicrobianos, gente? Médico, odontólogo, enfermeiro e veterinário. No caso do enfermeiro, ele só pode prescrever antimicrobiano de acordo com o programa em que ele atua no SUS. O enfermeiro que atende particular não pode fazer prescrição de antimicrobiano. E a prescrição que o enfermeiro faz não serve para comprar medicamentos. Então, se a gente for interpretar o pé da letra, nem adianta muito a gente falar do enfermeiro nessa legislação. Porque essa legislação, ela se aplica ao comércio. E o enfermeiro não pode prescrever medicamento antimicrobiano para o paciente comprar. Ele só pode prescrever medicamento antimicrobiano para o paciente pegar na farmácia do SUS, certo? Então, nem adianta muito a gente falar sobre ele estar legalmente habilitado para prescrição. Quem está na real habilitado é o médico, o dentista. Lembrando que o dentista, ele pode fazer prescrições tanto de antimicrobianos quanto de medicamentos controlados pela portaria 344, de acordo com o tratamento que ele está fazendo no paciente. Ou seja, é com finalidade para tratamento odontológico, tá certo? E ele não é obrigado a botar CID, a explicar o que ele está tratando, ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode fazer a prescrição e cabe a nós analisarmos a prescrição desse dentista para saber se está coerente com algum tratamento que seja odontológico, né? Então, a gente tem que analisar. Se a gente tiver dúvida, é o nosso dever e o nosso direito entrar em contato com ele para poder perguntar, esclarecer, e tudo que você teve dúvida, ligou e perguntou, anote atrás da receita. Registre também no seu livro de ocorrências da farmácia. Vai ter um módulo onde eu vou falar da importância de você ter um livro de ocorrência. Você não vai encontrar muita gente falando sobre isso, você não vai encontrar muita legislação falando sobre isso, mas é muito importante que você tenha um livro de ocorrência. Você vai na papelaria, compra um caderno de capa dura ou um livro ATA, coloca, encapa ele colocando o livro de registro de ocorrências na farmácia, faz na primeira folha uma explicação de que este livro serve para registrar ocorrências importantes na farmácia tal, endereço tal, sob minha responsabilidade técnica. Leva na vigilância sanitária, pede para eles darem um visto nesse livro, porque ele é um livro para você documentar ocorrências. Exemplo, chegou uma prescrição lá de um antimicrobiano e você não tem certeza se essa dispensação está correta ou não está, se a dose está correta ou não está, você fica na dúvida. Aí você liga para o prescritor e o prescritor te dá uma explicação. O que você vai? Você vai lá no livro de ocorrência e explica. Coloca data, tal, né? Dia, mês e ano da data. Ocorrência. Chegou na farmácia uma prescrição de antimicrobiano do médico tal, que pedia o seguinte, ponto. Você bota o que o médico colocou na prescrição. E aí você coloca, fiquei na dúvida sobre a dosagem, ou fiquei na dúvida sobre o tempo de tratamento, ou fiquei na dúvida sobre tal coisa, e entrei em contato com o prescritor. A explicação foi X. Daí você coloca tudo que ele explicou. Pronto. É muito importante. Se der um problema para você um dia por causa daquilo, o paciente sentiu mal, o paciente não se sentiu bem orientado por você, sei lá, dá algum BO, você tem um livro de registro de ocorrência.
Isso te salva de muitos problemas. Outra coisa, atendente tal recebeu a prescrição e dispensou a quantidade errada. Né? Eu supervisiono, dei o treinamento, tal. Registra. O registro serve para que, sempre que houver algum problema, você tenha documentado o que foi que aconteceu ali, tá certo? Então, essa é uma situação. Então, em relação a dúvidas, se você ligar para o médico, se você ligar para o dentista em relação às suas dúvidas, você anota no seu livro de registro de ocorrência. Ou atrás da receita, caso você não tenha livro de registro de ocorrência, você não vai fazer. Outra coisa importante, saiba que todas as vezes que você dispensa uma receita, você avia uma receita, né, que você dispensa os medicamentos que estão nela, você está sendo conivente com aquela prescrição, você está concordando com ela. Por isso, sempre que você tiver dúvida, você tem a obrigação e o dever legal de entrar em contato com o prescritor. Ah, mas eu não gosto de entrar em contato. Ah, eu acho muito chato. Ah, eles maltratam a gente. Então, você não dispensa e manda o paciente voltar e pedir para o médico colocar a informação que você julga necessária, né? Ou deixa o paciente comprar em outro lugar. Mas, se você achou que uma prescrição está errada, não pergunte ao seu colega, você acha que eu devo dispensar? Não joga no grupo. Posso dispensar isso? Não faça isso. Não faça nada que você não tenha certeza. Tire a sua dúvida. Isso vai te dar, além de segurança, vai te dar muita experiência para as próximas, tá? Falo isso por experiência própria. Eu era enjoada, ligava. Detesto ligar. Detesto entrar em contato com o médico. Na maioria das vezes a gente é muito maltratado. Mas eu aprendi tanto fazendo isso, vale muito a pena, tá certo? Então faça isso, é o nosso dever. No caso dos veterinários, é mais raro que eles façam a prescrição de medicamentos para animais lá que seja de uso humano, mas acontece. Então, eles vão ter que seguir os critérios das receitas, que eu vou falar daqui a pouco. E se você tiver dúvida, mesma coisa, entre em contato para responder. Ah, está prescrito aqui um colírio antibiótico para pingar no ouvido. Posso fazer isso? Claro, não custa nada você perguntar e tal, mas se você não sentiu que está legal, liga para o médico, ele vai te explicar, pode te maltratar de alguma forma, mas se você tiver esse tipo de dúvida, liga para ele, pesquisa na internet, faça o que você achar que tem que fazer para não ter dúvida. Ok? Esse é o capítulo 5, esse é o capítulo 2 da prescrição e só tem um artigo, que é o artigo 5º. Agora a gente vai para o capítulo 3, que é o capítulo receita. E daí, nesse capítulo receita, prestem bastante atenção nessa questão da interpretação. O artigo 6º vai dizer assim, ó, a prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto, modelo de receita específico. Olha que coisa importante. Não existe um modelo de receita específico para antimicrobiano. Tem um monte de médico que prescreve no receituário de controle especial em 2 vias. Tá bom, não existe um modelo. Tem um monte de médico que vai prescrever no bloco de receita comum que ele tem no consultório. Tá ótimo, não existe um modelo específico. Porém, em nenhum momento cita que ele pode fazer num papel que não seja privativo dele, que não seja ou dele ou do estabelecimento, ou seja, o que você vai entender por isso? Que tem que ser num papel de receita, que é timbrado com a identificação do consultório ou do profissional, com o endereço do consultório ou do profissional, com o endereço, com o registro do número de telefone, né? Então tem que ter essas características. Quando fala assim, a prescrição deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento, o que você vai subentender disso? É um bloco de receita com todas as informações necessárias, ou sobre o médico, ou sobre o consultório dele, ou sobre a clínica, ou sobre o hospital. Não menciona a possibilidade de uma prescrição num papel chamex, numa folha de caderno, que caracteriza a receita de emergência. Não está mencionado. Se não está mencionado, não pode. É uma receita privativa dele, ou do lugar que ele trabalha, que
não tem um modelo específico, não existe um modelo de receita para antibiótico. Pode ser em qualquer tipo de receita, desde que com todas as informações necessárias nessa receita. Isso é importante você saber. Não tem que vir em receituário de controle especial. Pode ser num outro papel. O que não pode é folha chamex, folha de caderno, porque isso é receita de emergência e não está falando sobre isso aqui. Vamos para o artigo... antes de ir para o artigo 7º, a gente vai ter aqui um parágrafo. E esse parágrafo está assim, ó, parágrafo único. A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasura, em 2 vias e contendo os seguintes dados obrigatórios. 2 pontos. Então, vai falar quais são os dados obrigatórios. E aí, você vai entender por que muitos médicos acabam prescrevendo um antibiótico no receituário de controle especial. Por causa desse detalhe. Em 2 vias. É muito mais fácil para ele já prescrever no bloco de receita de controle especial, porque ele já vem com 2 vias, do que ele escrever 2 vezes, ou do que ele botar um papel daquele que copia, como chama, gente? Ai, Jesus, esqueci o nome do papel. Esqueci, um que é meio azulzinho, meio roxinho, que você coloca lá e escreve por debaixo, né? Esqueci. E também, uma outra forma seria ele prescrever uma via só, mas tirar uma xerox para o paciente, né? Então, é muito mais fácil para ele prescrever no controle de 2 vias, né? No controle especial, porque já tem papel carbono, lembrei. Ele pode usar um papel carbono ali, mas eles não gostam, porque faz uma sujeira, porque mancha a mão, então eles não gostam do papel carbono. Mas é uma opção, né? Escrever, fazer a prescrição numa receita que ele já tem e botar só um papel carbono por baixo ali. Mas é muito mais fácil escrever no de controle especial, que já tem as 2 vias. Aí, olha só, quais são os dados obrigatórios? A gente vai ter aqui na RDC 4 dados obrigatórios. Primeiro, identificação do paciente. Qual é essa identificação? Nome completo, idade e sexo. Então tem que estar lá. Fulano de tal, 30 anos, sexo feminino, sexo masculino. Tem que ter isso segundo a RDC. Segunda, exigência de dados obrigatórios. Nome do medicamento ou da substância prescrita à forma de denominação comum brasileira, dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade. Tem que estar lá, ó, amoxicilina, comprimidos. Tomar um comprimido tantas vezes ao dia. E detalhe, tem que ter a quantidade. Amoxicilina, 30 comprimidos. O ideal é o prescritor fazer a prescrição por unidade posológica. 30 comprimidos, 30 sachês, né? O ideal é que ele faça assim. Mas a maioria não faz. Eles botam 1 caixa, 2 caixas. Quando eles colocam em quantidade de comprimidos, fica bom pra gente, porque a gente consegue seguir direitinho como tá aqui na legislação. Às vezes, quando ele coloca em forma de caixa, ele não sabe que vem, por exemplo, 10 comprimidos, 12 comprimidos numa caixa, daí ele bota 2 caixas e quando você vai calcular, você vê que o paciente precisa de 3, você vai ter que atender o paciente, daí você vai ter que registrar uma ocorrência do porquê que você está fazendo aquilo, né? Que você está dispensando 3 e não 2, como ele pediu, né? Então, é muito melhor quando ele coloca a quantidade de unidade posológica. Então, se ele botar assim, amoxicilina, 500 miligramas, 30 comprimidos, tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias. Tá perfeita a prescrição. Agora, se ele bota assim, amoxicilina, 500 miligramas, ele bota assim, 1 caixa, tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias. Aí vamos supor que lá na sua farmácia, vamos supor que só exista amoxicilina com 21 comprimidos. Eu sei que existe, né? Dito com 10, eu sei que existe com 30, mas vamos supor que só existisse com 21 comprimidos. Você ia ter que dispensar 2 caixas, né? Passar por cima do que tá ali na receita para atender o que o paciente está precisando. Então, o ideal seria que fosse assim, tá? E a gente vai ter que se adequar na hora de fazer essa dispensação. Ao longo desse curso, nós vamos discutir muito sobre quantidade a ser dispensada de medicamento. Exatamente por esse fato, por existirem medicamentos que tem um padrão, né, com 12,
24, com 36, e aí o paciente precisar de uma quantidade a mais para seguir o que está na posologia e a quantidade de caixa que o médico coloca está errada. O que a gente vai fazer nesse caso? Entende? Porque por desconhecimento dele do que tem na farmácia, ele prescreve errado. Por isso que o ideal seria ele prescrever por comprimido. Assim ficaria mais fácil para nós, para a gente poder seguir o que está na legislação, né? Mas a gente vai discutir muito sobre isso aqui. Importante você saber que na receita dele tem que ter o nome do medicamento, a dose do medicamento, a posologia do medicamento e a quantidade de medicamento a ser dispensado. Terceira coisa que tem que ter obrigatoriamente na receita: identificação do emitente, nome do profissional com a sua inscrição no CRM ou no CRO, né? Nome da instituição, consultório, onde ele está trabalhando, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica, que é o carimbo. Aí eu quero falar com vocês uma coisa super importante sobre isso, sobre o carimbo. Aqui está falando que tem que ter uma marcação gráfica, está colocando como item obrigatório. Porém, é uma resolução, né? E a gente tem uma lei que está acima disso, a gente tem várias legislações anteriores a essa resolução que desobrigam o profissional a usar o carimbo, que no lugar do carimbo, ele pode colocar o CRM de próprio punho, ele pode escrever o CRM, o nome dele e assinar, né? Ou ele pode ter na própria receita, no timbre, o nome dele, o CRM dele, não precisa de botar o carimbo. Se ele tiver o nome dele timbrado, o CRM dele timbrado na receita, isso já é uma marcação gráfica, ele não precisa do carimbo. Mas se ele não tiver na receita, vamos supor, a receita é do hospital, então tá com todos os dados do hospital, ou da clínica, ou do consultório, e não tem o nomezinho dele, o CRMzinho dele impresso, ele pode, perante a lei, colocar o CRM de caneta com a letra dele e o nome completo dele de caneta e assinar. Isso é previsível em outras leis, isso é previsto em outras leis que estão antigas, o que dá hierarquicamente uma superioridade em relação à RDC, e que são leis que estão acima hierarquicamente de uma RDC. Então, a gente vai ver aqui em outras aulas que o carimbo, ele é um item, um artigo de luxo e não obrigatório. De luxo porque se você estiver numa cidade de interior, se você estiver num estado mais pobre, se você estiver lá no meio da floresta amazônica, você não vai ter como confeccionar um carimbo. Então, isso não é o mais importante. O mais importante é que tenha a identificação correta do médico, né, e que ele consiga dar uma veracidade. Carimbo é muito mais fácil, se você parar para pensar, de você burlar do que o médico ter que escrever de próprio punho, né? Então, o importante é que venham essas informações. Se você aceitar uma receita de antimicrobiano que tenha a identificação do local, ou do médico, endereço, telefone, tudo bonitinho, mas que não esteja carimbada, e sim com escrito o CRM a caneta e o nome dele a caneta, não é infração sanitária. Tem tudo que precisa na receita, tá certo? Carimbo, como eu estou dizendo, apesar de estar escrito aqui, né, até tá entre parênteses, mais como uma sugestão, mas se não tiver, não está errado não, tá? Você pode aceitar, porque você está embasado em outra legislação, que eu vou te ensinar ao longo desse curso, tá certo? A última coisa é a data da emissão. A receita tem que ter data de emissão. Tem um monte de médico que tem mania de prescrever sem botar data para dar uma liberdade para o paciente comprar. A gente vai ver posteriormente que o antimicrobiano ele tem 10 dias para ser comprado a partir da sua data de emissão da receita, né? A partir da data que ele foi prescrito são 10 dias. Gente, em 10 dias, uma infecção ela pode triplicar para pior. Então, a gente tem que obedecer essas regras aí, é para o bem do próprio paciente, ok? Veja, pessoal, são itens obrigatórios, não pode ter rasura, não pode ter nada emendado, a receita tem que estar legível, você tem que entender o que você está dispensando para o seu paciente, tá certo? E tem que ter a identificação do prescritor, o endereço, o telefone, CRM, tem que ter tudo. Ah, professora, mas eu recebi uma receita aqui que estava sem o endereço,
sem o telefone. O correto é não aceitar. Ah, eu resolvi aceitar porque eu acho que não vai dar nada. Tudo bem, mas você tem que saber que o correto é você não aceitar. Ah, peguei uma receita sem data de emissão. O que eu faço? Tem um monte de profissional que aceita e bota a data. Tem um monte de profissional que entrega para o paciente, volta lá no médico, para o médico botar a data. Daí você não sabe se foi o médico que botou, se foi o paciente que botou, se foi a secretária que botou, mas você fez o seu papel. O ideal, o certo tem que ter data de emissão. Eu estou te ensinando certo aqui, né? Então, tem que ter data de emissão, ok? Agora sim, o artigo 7º. A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional por 10 dias, a contar da sua data de emissão. Como eu disse, uma doença, né, provocada por uma bactéria, se ela não for interrompida, ela evolui. A bactéria cresce, vai tomando conta, e daí aquele antibiótico já não vai mais servir para aquela bactéria ou para aquela infecção depois que passam 10 dias. Pode ser necessária uma dose maior, pode ser necessário um antimicrobiano mais potente. Então, tem que ser respeitado isso, para o bem do paciente e para o bem da saúde pública, tá certo? Porque se ele tomar um antibiótico depois de 10 dias que não resolver a inflamação, a infecção dele, vai alimentar essa bactéria, vai alimentar as superbactérias. Então, tem que ser respeitado esse tempo de dispensação. Artigo 8º. A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos, desde que não sejam sujeitos a controle especial. Na receita que o paciente te entregar, pode estar azitromicina, dipirona, acetilcisteína, nananã, pode ter vários medicamentos ali. Só não pode ter um medicamento de controle especial junto. Então, todas as vezes que você pegar uma receita de controle especial que tenha um antimicrobiano e um medicamento de controle especial da portaria 344, essa receita está inválida. Aqui no artigo 8º está claro que não pode conter outra categoria de medicamento que seja de controle especial. Lá na portaria 344 não fala que não pode ter antibiótico junto com ele, né? Aqui na 471 deixa claro que se tiver antibiótico prescrito com controle especial, não pode. Lá na 344 não fala isso. O que muitos colegas fazem? Dispensam o de controle especial e não dispensam o antimicrobiano. Porém, isso está errado. Não pode. A receita está inválida. Se tiver os dois, a receita está inválida. Como é que você vai provar que você não entregou os dois? Como é que você vai mostrar para a vigilância sanitária que você não cometeu um ato de infração? Como é que você faz? Não, mas aqui, ó, aqui está escrito fluoxetina e amoxicilina. Eu só liberei a fluoxetina. Como você vai provar isso? Você acha que o fiscal da vigilância sanitária vai encostar em você, esperar você abrir o seu sistema, gerar o relatório de vendas do dia para você mostrar que você não vendeu a azitromicina, vendeu só a fluoxetina? Obviamente isso não vai acontecer. Quando o fiscal se atenta para o fato de você ter dispensado, você ter guardado essa receita, ele vai entender que você dispensou os dois e não pode. Digo mais, tem farmacêutico que vai, entrega a fluoxetina, retém a receita de controle especial, a primeira via, pega a segunda via ou a xerox e dispensa a azitromicina nela. Não pode. Uma receita que tenha medicamento antibiótico com controle especial está inviabilizada, está inválida, você não pode dispensar. Parágrafo único. Não há limitação do número de itens contendo medicamento antimicrobiano prescrito por receita. Pode ter 2 antimicrobianos na mesma receita, pode ter 3, pode ter 10, pode ter quantos forem. Tá certo? O que não pode é ter antimicrobiano junto com controle especial. Artigo 9º. Em situações de tratamento prolongado, a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 dias a contar da sua data de emissão. Aqui vai ser muito importante a gente relembrar algo que a gente viu lá na definição, que é o que é um tratamento prolongado. Lá nas definições iniciais, fala que um tratamento prolongado é um tratamento superior a 30 dias.
Então, de 31 dias em diante é considerado um tratamento prolongado. Uma pessoa que vai fazer um tratamento prolongado com antimicrobiano, ela vai poder usar a mesma receita para ir comprando de novo por 90 dias. Então, o que você vai fazer? Você vai atender o paciente, reter a segunda via, ou se não, a xerox da receita dele, e anotar na via dele, que é a primeira via, que é a via original, quanto ele comprou do medicamento, que dia ele comprou, né? E o lote, todas as identificações possíveis. Você pode fazer isso escrevendo, ou você pode ter um carimbo. É isso que um artigo de luxo faz, ele facilita a nossa vida, você não tem que ficar repetindo sempre. Você bate um carimbão ali, só para você preencher as partes que são essenciais. E daí, no mês seguinte, o paciente pode vir na sua farmácia para comprar de novo, ou ir em outra farmácia para comprar na outra farmácia. E aí é o mesmo lance, guarda xerox e vai e anota na primeira via do paciente sobre quanto foi dispensado, a data que foi dispensado e tudo mais. Gente, eu vou falar, daqui a pouco vai falar sobre isso, né? Sobre a receita. Na hora de você dispensar, você não retém a via original. Lembra que eu falei com vocês que a portaria 344, que é de medicamentos controlados, ela é uma coisa e essa RDC é outra? Elas têm definições diferentes, ela tem situações muito diferentes. Lá na 344, você retém a primeira via. Aqui é a segunda via que você vai reter. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aqui na legislação. Segunda via é ou a parte carbonada, ou aquela segunda via que se destaca da de controle especial, ou xerox. Xerox é segunda via. A primeira via é original, né? O que você recebe de cópia é a segunda via, não é a via principal, é a segunda via. Então, você pode reter a xerox. E nesse caso do tratamento prolongado, o paciente vai trazer a original dele e a xerox. Você guarda a xerox e anota o que você dispensou na original, com a data, com a sua assinatura, com tudo certinho. O primeiro parágrafo vai dizer assim, ó, na situação descrita no caput desse artigo, a receita deverá conter a indicação e o uso contínuo com a quantidade a ser utilizada para cada 30 dias. Então, quando o paciente vai comprar na sua farmácia, ele pode comprar para os 90 dias, como a receita dele permite, ou ele pode comprar fracionado para cada 30 dias. Se ele não tiver dinheiro para comprar nos 90, ele compra de 30 em 30 e você guarda as xerox que você for vender, né? Não tem problema se ele pegar um pouco no SUS no primeiro mês, no segundo mês ele comprar na sua farmácia. Não tem problema ele comprar em outra farmácia, depois ir comprar na sua, ou ele comprar na sua, depois ir comprar na outra. Não tem problema. Sempre lembrar de tirar xerox. Quando já tiver a anotação no verso de dispensação, a xerox tem que ser frente e verso, para você justificar que você está vendendo pela segunda vez ou pela terceira vez, ok? Tem um segundo parágrafo nesse artigo 9º que fala: no caso de tratamentos relativos aos programas do Ministério da Saúde que exijam períodos diferentes do mencionado nesse caput desse artigo, a receita ou prescrição e a dispensação deverão atender às diretrizes do programa. Então, vão haver programas no Ministério da Saúde, por exemplo, de tuberculose, que exigem um tratamento mais prolongado. Daí você vai deixar de lado, né, principalmente se for no SUS, até porque a lei é sobre comercialização e não sobre dispensação gratuita pelo SUS. Você tem que atender o que está descrito no programa do Ministério da Saúde e não o que está na resolução. Beleza, pessoal? Essa foi a parte, então, do capítulo 2 e do capítulo 3, onde a gente falou da receita, né? E onde a gente falou também da prescrição dos medicamentos antimicrobianos. Na próxima aula, nós vamos falar da dispensação e da retenção da receita, que vai ser o capítulo 4. Esse sim, eu vou te explicar até sobre essa questão da xerox, como dispensar, quantidade. Vai ser na próxima aula. Eu te vejo daqui a pouco, então, tá certo? Não se esqueça de avaliar a aula e de deixar os seus comentários aí para mim. Um beijo, tchau, tchau.